Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do projeto Educa Balsas. Eu sou o professor Roger e na aula de hoje nós vamos tratar do conteúdo de prismas e pirâmides. Gente, essa é uma aula do ensino fundamental do 6º ano, tá? A componente curricular é matemática, a unidade temática é geometria e a habilidade fundamental é quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides, em função do seu polígono da base para resolver problemas e desenvolver a percepção espacial. Nesta aula você irá aprender a aplicar conhecimentos sobre identificar faces, vértices e arestas em prismas e pirâmides, relacionar o número de faces, vértices e arestas de prismas e pirâmides ao número de lados do polígono da base, visualizar a quantidade de faces, vértices e arestas de prismas e pirâmides em diferentes representações planas desses sólidos e resolver problemas que envolvam as relações dos elementos de prismas e pirâmides e suas bases. Bom, gente, como aquecimento, nós temos aqui para o conteúdo de prismas e pirâmides, que a geometria já era amplamente utilizada no período das grandes civilizações, onde tínhamos lá os gregos, egípcios, troianos, romanos, persas e daí sucessivamente. Eles construíam magníficas estruturas, todas elas atreladas a uma figura geométrica. Nesse caso aqui que vocês podem ver, nós temos aqui as pirâmides de Gizé, que são as famosas pirâmides do Egito, que eram construções em que o uso da geometria era muito aplicado. Então isso aí já vem desde períodos remotos até os dias atuais. Hoje, mais do que nunca, vocês podem se deparar com várias figuras geométricas. Nós vamos ver algumas delas na aula de hoje. Bom, o primeiro tópico, gente, é ponto, reta e plano. Você já teve uma ideia intuitiva? Você sabe o que é uma ideia intuitiva? Podemos ver aqui, que o que seria uma ideia intuitiva? Bom, gente, ter uma ideia intuitiva é ter a percepção imediata de algo. Por exemplo, quando nós observamos o mundo, certas ideias se formam em nossa mente de modo intuitivo e nos ajudam a compreender a realidade. Agora sim. Então, por exemplo, se você vê em uma cesta uma maçã, você automaticamente percebe que lá tem uma maçã. Quando você vê 3 maçãs, você também detecta 3 maçãs. 5 maçãs, você também detecta 5 maçãs. Agora, se eu tenho uma caixa cheia de maçãs, onde eu não consigo nem ver todas elas, porque uma está sobreposta à outra, você consegue ter uma noção exata da quantidade de maçãs que tem lá? Não, você tem apenas aquela percepção de que tem uma quantidade muito grande. Então, intuição é isso. É você, ao se deparar com alguma situação, você automaticamente se situar no cenário. Em geometria, algumas ideias são intuitivas. São elas o ponto, a reta e o plano. São 3 tópicos da geometria que são intuitivas. A gente pode supor e imaginar o que está acontecendo, tá? Como, por exemplo, a corda do berimbau, bem esticada, dá a ideia de uma reta. Berimbau, quando está tocando capoeira, Você vê lá aquele arco e tem uma reta que liga uma ponta do arco à outra. Ali você tem a sensação de uma reta. Assim como quando você observa o céu à noite, você vê vários pontos, que são as estrelas, Quando você visualiza as estrelas, você pode perceber que são vários pontos ali no infinito. Então, gente, o ponto, ele não possui dimensões e sua indicação é feita por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Por exemplo, aqui, vou pegar aqui, nós temos aqui um plano e eu vou fazer um ponto. Temos um ponto aqui. Esse ponto eu vou determinar ele por A. Pronto, aqui é a representação do ponto A. Certo, gente? A reta é imaginada sem espessura, não tem começo nem fim, ou seja, é ilimitada nos 2 sentidos. É impossível desenhar uma reta no papel, no quadro de giz. Por esse motivo, representamos uma parte da reta e indicamos com letras maiúsculas do nosso alfabeto. Por exemplo, eu posso pegar esse ponto A aqui e ligar a um ponto B, outro ponto que tem aqui. Qual é a menor distância entre 2 pontos? A menor distância entre 2 pontos, gente, é uma reta. Aqui não é bem uma reta, Mas pensem que isso aqui seja uma reta, gente, tá? Deixa eu tentar elucidar uma reta melhor aqui. É complicado sem algum artifício, como uma régua ou algum outro.
Então, pensem que isso aqui é uma reta, tá? Então, eu estou ligando os pontos A e o ponto B através de uma reta. Mas essa reta ela é tão maior para o lado de A quanto tão maior para o lado de B. A gente não consegue definir uma reta por tamanho, certo, gente? É impossível desenhar ela, né? Como vocês podem ver. Por esse motivo, a gente representa apenas uma parte dela. Estou representando apenas a parte da reta que liga o ponto A ao ponto B. E o plano é imaginado sem fronteiras, ilimitado em todas as direções. Então, o plano nós temos aqui, ó, o plano alfa. Aqui é um plano, ó, que ele tende a crescer tanto para cima, quanto para a direita, quanto para baixo, quanto para a esquerda. Então, essas são as representações de ponto, plano e reta. Então, um ponto é apenas, ó, ele não possui dimensão, e sua indicação é feita por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Aqui eu tenho o ponto A e o ponto B, atribuí aqui um ponto. Então, gente, quando tratamos de reta, é intuitivo que, por um ponto P, passam infinitas retas. Por exemplo, por dois pontos distintos A e B, passa uma e só uma reta, e podemos usar esses dois pontos para nomeá-la. Ó, eu tenho um ponto P qualquer aqui. Vou fazer um ponto. Por esse ponto, podem passar infinitas retas intuitivamente. Pode passar uma reta assim, pode passar reta assim, pode passar reta assim, suponhando que o ponto está aqui, tá? Pode passar retas em todos os sentidos e de acordo com o número de quantidades que você desejar, tá? Infinitas retas. Porém, por dois pontos A e B, vamos fazer aqui um ponto A e um ponto B. E vou traçar a menor distância entre eles, que é uma reta. Beleza. Por esses pontos A e B, só passa uma reta, só tem uma reta passando aqui por eles. E nós podemos usar esses pontos para nomeá-la. Então, gente, estou dizendo que essa reta aqui se chama reta AB. Aí eu coloco o AB, porque sai do ponto A e vai até o ponto B. E eu traço aqui, ó. Coloco um travessão em cima de AB para dizer que isso aqui é uma reta que sai de A e vai para B, tá? Agora nós vamos ver as posições relativas entre duas retas em um plano, tá? Este esquema de ruas é parte da planta de uma cidade, e as ruas representadas nos dão a ideia de retas. Prestem atenção aqui, ó. Nós temos aqui a Avenida Independência, temos aqui a Rua 7 de Setembro, temos a Avenida da Liberdade, a Avenida da República e a Rua Dom Pedro I. Nós temos o que nós chamamos de retas, cada uma delas, ó, é uma reta. Ó. Você pode ver aqui, ó, a Avenida República é uma reta, a Avenida 7 de Setembro é outra reta, a Avenida da Independência é outra reta, a da Liberdade é outra reta, em outro sentido, e a Dom Pedro também é em outra reta. Então, nós podemos ver que temos retas paralelas e retas concorrentes. Pessoal, as retas paralelas, elas nunca vão tocar uma na outra. Então, quais dessas retas aqui são paralelas? Ó? A Avenida da Liberdade, ela pode seguir, né, para lá. Assim como a Rua Dom Pedro também pode seguir para cá. Em algum momento elas vão cruzar uma na outra, elas vão tocar entre si, fazer uma esquina, que a gente chama que é quando uma rua toca na outra, cruza a outra. Não vão, porque se tender ao infinito, ó, cada uma vai seguir seu rumo e nunca elas vão tocar uma à outra. Então a gente chama que essas retas são paralelas. Então, a Avenida Liberdade é paralela à Rua Dom Pedro. Primeiro. Então, quando eu digo que são paralelas, eu coloco esse símbolo aqui para representar eles, tá? Dois travessões que não se tocam. E quando eu digo que as ruas são concorrentes, por exemplo, a Avenida Independência, ela está indo nesse sentido aqui, né? E a Avenida Liberdade está indo nesse outro sentido. Elas se tocam nesse ponto aqui, ó. Quando elas se tocam em um ponto, eu estou dizendo que essas retas são concorrentes, porque em algum momento elas se tocam. Se elas se tocam, são retas concorrentes. Então, ó, Avenida Independência, aí quando eu digo que é concorrente, eu coloco assim, ó, um X, porque elas se cruzam, tá? É concorrente à Avenida da Liberdade. E daí sucessivamente, ó, a Avenida Independência é paralela à Rua 7 de Setembro, porque elas não se tocam.
A Avenida Independência também é paralela à Avenida da República, e daí sucessivamente. Assim como a Avenida da Liberdade é paralela à Rua Dom Pedro. Agora, as que se cruzam, ó, 7 de setembro com a Avenida da Liberdade, Avenida da República com a Avenida da Liberdade, cada uma dessas aqui, ó, Avenida da Independência, Rua 7 de Setembro e a Avenida da República, são retas concorrentes à Avenida da Liberdade e à Rua Dom Pedro, porque elas se tocam, ó, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. E por aí vai. Então, gente, ó, as retas aqui, ó, nós temos um plano alfa. Esse aqui é o plano alfa, e o plano alfa é esse aqui, que está exposto para vocês com fundo azul. As retas R e S, contidas nesse plano, não possuem ponto em comum. Ou seja, se eu aumentar a reta S, ela vai aumentar seguindo o sentido que ela está, ó. Em nenhum momento ela vai cruzar com a reta R. Se elas não cruzam, elas são retas paralelas. E a gente indica por esses dois traços aqui que também nunca se tocam, tá? Então isso aí é o sentido de retas paralelas, nunca vão se cruzar. E das retas concorrentes são aquelas retas que se cruzam. Como a gente pode ver aqui, ó, a reta R e a reta T, nesse plano alfa também. Elas têm um ponto em comum, elas se cruzam em algum momento, que é esse ponto A aqui, ó. E essas retas R e T são chamadas de retas concorrentes ou secantes, tá, gente? E indicamos por esse traço aqui, ó. É como se fosse um X, porque as retas elas se tocam em um ponto. Tem um ponto em comum aqui neles, tá? Observação. Lembrando que a reta é imaginada sem começo nem fim, esta figura representa reta concorrente ou secante. Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma figura e tenho outra que vai nesse sentido aqui, ó. Se eu aumentar essa daqui, eu vou colocar de outra cor, vou colocar de verde. Se eu aumentar essa aqui para cá e aumentar essa outra para cá, em algum momento elas vão se cruzar, não vão? Se elas se cruzam, elas também são retas concorrentes, por mais que elas não estejam se tocando no momento da representação, como vocês puderam ver. E aqui também é o mesmo caso. É só prolongar a reta e ver que em algum momento ela se cruza, para você saber se ela é concorrente ou paralela, secante ou paralela, porque concorrente e secante significa a mesma coisa. Gente, ó, retas coincidentes. Ó, duas retas A e B podem coincidir, ou seja, podem estar ocupando a mesma posição no plano. Nesse caso, dizemos que A e B são retas coincidentes. Elas têm todos os pontos em comum. Então, vamos ver aqui, ó. Vou representar uma reta aqui para vocês. Essa aqui é a reta A, e essa mesma reta, estou colocando uma outra reta em cima dela. É a reta B. Então, gente, em uma mesma reta, eu tenho duas retas. Uma está em cima da outra, a gente não consegue distinguir quem é quem. Então, nós dizemos que essas retas são coincidentes. Por quê? Porque são retas iguais, certo? Agora, vamos ver do que trata a semirreta. A semirreta é uma parte da reta. Ela tem origem e não tem fim em apenas um sentido. Por exemplo, ó, se eu começar aqui de A, estou traçando uma reta até B. Estou seguindo aqui. Só que eu não paro em B, eu sigo, ó. Então, eu chamo isso aqui de semirreta. Assim como eu posso sair de B, no sentido lá para cima. Opa, fugi um pouco aqui. Saindo de B, indo para A e subindo. A gente pode dizer que isso aqui também é uma outra semirreta partindo de B a A. Ela só tem origem, mas ela não tem fim, tá? Ela pode seguir. Então, isso é considerado uma semirreta. E o segmento de reta, ó. Veja a representação de um campo de futebol. Cada uma das linhas laterais, prolongadas indefinidamente nos dois sentidos, sugere a ideia de reta. Eu tenho aqui, ó, saindo de A e indo no sentido de B. Se eu prolongar isso aqui, eu vou ter a reta R. Se eu quiser sair de B e prolongar para A, eu posso ter uma outra reta, uma reta S, e daí sucessivamente. Então, se eu quiser delimitar o campo em cima dessa reta,
e eu digo aqui que começa em A e termina em B. Então, ó, eu tenho o segmento de reta A, B. Aí eu boto o travessão para dizer que o segmento só vai de A até B, para limitar o campo, porque ele pode aumentar nos dois sentidos, para a gente ter uma extremidade um pouco maior, para quando o jogador estiver em alta velocidade, ele não bater em algum obstáculo, né, que é o fim do campo, por exemplo, uma parede. Então a gente segue com o campo. Porém, ele é delimitado pelas linhas dos campos, né, que são marcadas em branco, através de cal ou outro produto, né? E por aí vai. Observe o seguinte, ó, os pontos A e B são as extremidades do segmento. Nesse caso aqui, ó, A e B. A e B são extremidades. A reta R é a reta de suporte do segmento, ou seja, eu estou dizendo que é uma reta de suporte porque ela segue no mesmo sentido do segmento de reta AB. E para nomear o segmento de reta, nós indicamos as letras das extremidades desse segmento com um traço em cima. Nesse exemplo, nós temos AB, que é um segmento cuja extremidade são os pontos A e B, como eu comentei com vocês aqui, ó. É só botar um travessão em cima do segmento que começa em A e vai em B. Se eu quiser outro segmento aqui, ó, de B até aqui, colocar uma outra reta e dizer que aqui é C, o segmento de reta aí vai ser B e C. Se eu disser de C para cá e dizer que aqui é um D, eu vou dizer que é a reta C, D. E saindo de A, sentido D, reta A, D. Semi-reta, tá, gente? Segmento de reta, perdão. São segmentos de reta. Então, gente, ó, nós temos ainda a ideia de segmentos consecutivos e segmentos colineares. Observe, ó, dois segmentos que têm uma extremidade em comum são denominados segmentos consecutivos. E dois segmentos que têm uma extremidade em uma mesma reta, suporte, são denominados segmentos colineares. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos ver um ponto A aqui qualquer. Tenho aqui esse ponto A. Ele vem até um ponto B. E desse ponto B eu tenho uma reta. Que tem aqui um ponto C, um ponto D, ponto E e um ponto F. Eles não precisam necessariamente ter o mesmo tamanho, tá? Então eu digo aqui, ó, que dois segmentos que têm uma extremidade em comum são denominados segmentos consecutivos. Então quem são consecutivos aqui? Nesse exemplo aqui, tá? Então vamos lá. Quem são consecutivos e quem são colineares? Então vamos fazer aqui. Gente, esses segmentos consecutivos são aqueles que têm pontos em comum. Por exemplo, o segmento AB e o segmento BC são consecutivos, porque o A termina em B e o BC começa em B. Então, eles têm um ponto em comum. Assim como BC e CD, porque ó, BC começa aqui e CD também começa aqui. Então, tem ponto em comum. É a mesma coisa do ponto AB com o BC. A gente tem CD, porque tem esse segmento, e tem DE, porque eles têm um ponto em comum. CD e DE, como são segmentos de reta, colocar o travessão aqui, também são consecutivos. E DE, que já está aqui, e EF. Todas essas relações aqui são de segmentos consecutivos. Agora, os segmentos colineares são aqueles que estão em uma mesma reta. Então, são outros. Nesse caso aqui, ó, os únicos que estão numa mesma reta são todos os que estão na reta aqui, ó, nessa reta. Que a gente pode fazer uma reta paralela aqui só para mostrar para vocês. Porque essa outra parte aqui, ó, não faz parte dessa reta, esse segmento AB. Então, são todos os demais segmentos, ó. BC,
e CD, CD. Não precisa repetir, a gente só coloca todos. BC e CD, e DE e EF. Então, todos esses segmentos aqui, ó, segmento BC, segmento CD, segmento DE e segmento EF são colineares, todos eles. Por quê? Porque eles estão em uma mesma reta. Então, essa é a explicação para os segmentos consecutivos e segmentos colineares. Gente, agora, como que eu vou medir um segmento de reta congruente? Ó, a medida do comprimento de um segmento é obtida quando comparamos o segmento considerado com outro segmento, tomando seu comprimento como unidade de medida. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui o segmento MN, que tem medida A. Tem o segmento PQP, que tem medida B. E tem o segmento RS, que tem medida C. Gente, agora se eu comparar o segmento AB com todos os demais segmentos aí, MN, PQ e RS, ó, no segmento AB em relação a MN, ó, o segmento MN iria aqui, aí pegando esse mesmo pedaço, desse mesmo tamanho, ele iria aqui assim. Então, nós temos 1, 2, 3. O segmento MN cabe 3 vezes no segmento AB. Então, ó, em relação a AB, o segmento MN é 3 vezes A. Professor, mas por que 3 vezes A? Eu não sei que MN mede A? Sei. Então, aqui seria A, aqui A e aqui também A. Então, está explicado por que é 3A. Estou apagando aqui para a gente fazer a comparação com os demais. Agora com PQ, PQ ele tem tamanho B. Então o tamanho B é aqui 1, 2, 3. Ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui cabe 5 vezes. Então é 5 vezes B. Então, gente, o segmento PQ é 5 vezes B. Porque ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pedaços iguais ao pedaço PQ. E por aí vai. Então, vamos pegar outro agora para a gente ver o do outro segmento. Agora, no segmento C aqui, ó, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, gente, são 15 pedaços do mesmo tamanho de C. Então, aqui nós temos 15 vezes C. Então, para nós termos a medida de um segmento, nós temos que comparar um segmento tomando o seu comprimento como unidade de medida, que nesse caso aqui o comprimento e a unidade de medida são A, B e C, dos segmentos MN, P e Q e RS, e comparar com outro segmento. Nesse caso, nós comparamos com o segmento AB. Então, ó, em função de MN, AB vale 3 vezes A. Em função de PQ, AB vale 5 vezes B. E em função de RS, o segmento AB vale 15C. Agora vamos medir os seguintes segmentos, CD e EF. Ó, gente, o segmento CD em relação ao segmento EF tem o mesmo tamanho. Por quê? Ó? Porque uma unidadezinha aqui, ó, esse pedacinho aqui, mede U, tanto em CD quanto em EF. Eu tenho quantos U's aqui? Ó? Eu tenho 4 U's. E aqui eu também tenho 4 U's. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso significa que 4U é igual a 4U. Se EF vale 4U e CD também vale 4U, então eu estou dizendo que EF e CD são iguais. Nesse caso, se eles têm a mesma medida, eles são segmentos congruentes, viu, gente? Então, segmentos são congruentes são aqueles segmentos que são exatamente iguais a outros segmentos.
Agora vamos ver do que se trata as figuras geométricas, ó. Gente, a face de um dado lembra uma figura geométrica plana, não é verdade? Sim. Por quê? Porque o dado lembra uma figura geométrica não plana, o cubo. Então é o seguinte, ó, vocês têm que entender que uma coisa é uma figura plana e uma outra coisa é uma figura não plana. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse dado. Vamos tentar elucidar um dado aqui. Para ser um dado, ele tem que ter tamanhos iguais. Então, deixa eu apagar essa outra parte aqui. Tentar fazer aqui de forma bem mais clara. Não vamos nos atentar com tanta precisão, tá, gente? Porque talvez não saia do mesmo tamanho. Então, nós temos aqui, ó. Então, aqui nós temos, ó, um cubo. Se eu pego só essa parte aqui, ó, e transfiro para cá, o que é que eu tenho? Eu tenho uma face. E uma face desse cubo é o quê? Ó. Então, aqui é uma face. Uma face é uma figura plana. E o cubo por inteiro é uma figura não plana. Professor, mas eu não entendi ainda o que é plano e o que não é plano. Gente, uma figura não plana é algo assim que ele está em mais de uma dimensão. Ele está tanto para o lado x aqui, né? Tanto quanto para o lado y, quanto para o lado z. Aqui é y e aqui, se a gente traça uma reta paralela, é z. Então, gente, uma figura tridimensional é uma figura não plana. E uma figura plana é uma figura que tem a semelhança de uma, como é que eu posso dizer? De uma folha de papel, que cabe num plano, em cima de uma mesa, numa parede, por aí vai. Se eu pego só um lado, só esse lado aqui, ó, do dado, só esse lado aqui, ele se assemelha a uma figura plana. Então, ele é uma figura plana, só esse lado. Porém, se eu pego o dado inteiro, ele é uma figura não plana, que aí a gente tem uma figura do cubo e não de um quadrado, tá? Então aqui, ó, em figuras geométricas, quando nós olhamos o mundo à nossa volta, no nosso cotidiano, né, para a natureza, para os objetos construídos pelo ser humano, nós podemos perceber que ele é repleto de objetos que lembram figuras geométricas. Vejamos alguns desses exemplos, ó. Uma laranja, ela lembra uma esfera, ela tem um formato esférico. Embalagens de produtos e formas lembram as figuras geométricas não planas. Por exemplo, creme dental, lembra essa figura aqui. Uma barrinha de chocolate, lembra essa outra figura. E nós conseguimos ver, ó, nos favos de mel, formas que lembram hexágonos. Hexágonos é um poliedro de 6 lados, tá? É uma figura geométrica de 6 lados. Agora nós vamos nos atentar aos sólidos geométricos, gente. Os sólidos geométricos, eles são figuras espaciais não planas, que de acordo com suas características podem ser classificadas em poliedros e corpos redondos. Os corpos redondos, que é o nosso primeiro exemplo, tem como principal característica a superfície arredondada. Vocês podem ver que uma bola, ele tem uma superfície arredondada, ó, parece com uma esfera, não é verdade? Uma pilha, aqui é uma pilha, ó, ela tem se assemelha muito a um cilindro, porque ele tem um corpo cilíndrico, onde tem as bases e essa parte cilíndrica aqui, ó. E o cone é a mesma coisa, como nós podemos ver na casquinha do sorvete. Ele lembra um cone. O chapéu de aniversário também vai lembrar um cone. Uma jarra vai lembrar um cilindro. A laranja lembra a esfera. E por aí vai. E agora, nós temos os poliedros. O que é poliedro? O termo poli significa muito e o termo edro significa faces. Os poliedros, eles têm como principal característica ter faces planas, ó. Por exemplo, nós podemos ver numa caixa de presente aqui, ó, uma caixinha de sapato. Ela se assemelha muito a essa figura plana aqui, ó, que é um poliedro, que é um bloco retangular. Ele tem, ó, essa característica aqui, ó, várias faces, tá, gente? Aqui nós temos o cubo mágico, que se assemelha ao cubo. Nós temos uma pirâmide,
como também essa pirâmide pequena, né, como também aquelas pirâmides que a gente viu no início da aula, que é a pirâmide de Gizé, lá no Egito, que lembra a figura geométrica da pirâmide. E por aí, e daí sucessivamente. Nós podemos sempre relacionar as figuras geométricas ou poliedros com eventos do nosso cotidiano. Agora nós vamos tratar especificamente dos prismas e das pirâmides. Observe esse bloco retangular a seguir. Gente, eu tenho 3 retas aqui, ó. Essa reta aqui, que eu posso chamar de A. Perdão. Deixa eu fazer a reta direita aqui. Essa reta aqui que eu posso chamar de A. Essa outra aqui que eu posso chamar de B. E essa aqui que eu posso chamar de C. Gente, essas retas elas se encontram nesse ponto. O ponto de encontro entre as retas se chama vértice. Vamos supor que esse ponto de encontro aqui seja A maiúsculo, beleza? Então, vértice é isso, é o ponto de encontro entre retas. Tudo bem, gente? Aí, quando todas as retas fecham, nós formamos uma figura, né? Nesse caso, se eu focar apenas nessa figura que eu circulei aqui, ó, nós temos uma figura plana. Quando uma figura plana toca outra figura plana, por exemplo, ó, tenho essa figura plana aqui, ó, R, e tenho essa figura plana aqui, S. A figura plana S toca a figura plana R nesse lado aqui, ó. O lado dessas figuras se cruzam. Quando eu tenho um encontro de figuras planas, né? Nesse caso, eu tenho o que eu chamo de aresta. Então, quando eu tenho essa figura plana aqui, ó, R, e eu tenho essa outra figura plana aqui, S, e elas se encontram, no ponto que elas se encontram aqui, ó, o lado que elas se encontram, que é outra reta, a gente chama de aresta, como vocês podem ver aqui. E face é quando eu pego um lado por inteiro. Por exemplo, se eu pegar esse lado R aqui, ó, eu estou dizendo que essa aqui é uma face. Aqui, que está de verde, é outra face. Essa que eu vou colocar vários pontinhos aqui, ó, é outra face. Então, uma face é um lado da figura geométrica. Quando um lado toca com o outro lado aqui, onde eles se tocam, eu tenho o que eu chamo de aresta. O ponto de encontro entre as retas eu chamo de vértice. E um lado por inteiro eu chamo de face. Então, esses são os constituintes dos blocos retangulares, né? No caso de prismas e pirâmides, desses poliedros. Então, gente, os poliedros podem ainda ser classificados em prismas e pirâmides, de acordo com suas características. Lembrando que esse aqui é um poliedro qualquer, tá? É um bloco retangular, que a gente pode chamar de poliedro. Então, eles podem ser classificados em prismas e pirâmides, de acordo com sua característica. Ó. Vamos ver primeiro o caso das pirâmides. As pirâmides possuem apenas uma única base. Nós temos aqui a base da nossa pirâmide. Vou demarcar a base. A base, como vocês podem ver aqui, ó, ela tem base quadrada. Tá, gente? Então, aqui, ó, suas faces laterais são triangulares. Nós temos a face de baixo, né? A face da base, que é quadrada. E as faces laterais, eu vou marcar com outra cor, vocês podem ver que elas são triangulares. Então, gente, aqui nós temos uma face triangular, aqui nós teríamos outra face triangular. Como a base é quadrada, eu vou ter 4 faces triangulares. Ó. Tem uma face aqui por dentro e tem essa outra face aqui. Ó. Essa que está de frente para nós, tem uma que está atrás, ou seja, tem sempre uma de frente e outra atrás. Uma de frente e outra atrás. Então, nós temos aqui 4 faces triangulares. E a face da base. Certo? Então, ó, como a gente sabe, sempre que elas se tocam aqui, ó, nós temos um ponto aqui em comum, que é quem? Vértice. Aqui é um vértice, aqui é outro vértice, aqui outro vértice,
aqui dentro outro vértice e aqui outro vértice. Essa parte aqui, ó, que a gente chama aqui de encontro entre as faces, é o que nós chamamos de aresta. E cada um dos lados é uma face. E daí sucessivamente. Então, essa aqui é a característica das pirâmides. Tem uma base e as faces laterais são triangulares. Agora nós temos os prismas, né? Os prismas possuem faces laterais retangulares e duas bases idênticas e paralelas entre si. Nesse caso, ó, nós podemos perceber que essa aqui é uma base superior, e temos aqui a base inferior. E temos também, ó, os encontros entre as retas, que são os pontos. Então, cada ponto aqui é um vértice. Então, nós temos aí, ó, como vocês podem ver, 8 vértices. Nesse caso específico. Esse lado aqui, por inteiro, é uma face. O encontro entre uma face e outra, que é essa reta aqui, é a nossa aresta. E cada ponto aqui é o nosso vértice. E daí sucessivamente. Então, esse aqui é o nosso prisma. E essas são as características do prisma. Além disso, gente, quando nós planificamos os poliedros, ó, os poliedros podem ter sua superfície planificada. Então, vamos fazer algumas planificações com alguns poliedros aqui, ó. O poliedro A, quando nós planificamos ele tem essa configuração aqui, ó, essa característica. Planificar é como se eu cortasse ele e abrisse ele aqui, como se fosse uma caixa de presente. Cortei aqui ela e abri. Quando eu abro, ela tem essa configuração. Nesse poliedro C aqui, quando planifico ele tem essa configuração. No poliedro B tem essa planificação e no poliedro D tem essa planificação aqui. São planificações distintas para prismas, que são esses de cima aqui, 2 prismas, e essas pirâmides, que são esses 2 de baixo aqui. Turma, muito obrigado pela participação e pela atenção de vocês, e eu aguardo vocês na interatividade sobre prismas e pirâmides. Até mais, tchau, tchau.